Antes do fim da disputa, a princesa Anne concedeu uma entrevista a Chris Shipp, editor da área da realeza da ITV e colaborador do programa Sunrise, A Intimação. O telefone em Gatcombe Park raramente tocava depois das 22 horas. Aos 74 anos, a princesa Anne mantinha uma agenda rigorosa, indo para a cama cedo e acordando ainda mais cedo, sem exceções. Mas o telefone em seu escritório particular quebrou o silêncio às 22 horas e 47 minutos de uma terça-feira de março, e Anne soube, antes mesmo de atender, que algo havia mudado. Senhora, é o Dr. Harrison, médico pessoal do rei. Sua voz carregava o peso de palavras cuidadosamente escolhidas. Sua Majestade pediu-me para ligar para você. Ele gostaria de vê-la amanhã de manhã, a sós. A mão de Anne apertou o telefone. O irmão dela estava doente. O palácio já havia anunciado isso 3 semanas antes, mas as declarações cuidadosamente elaboradas sugeriam uma gestão, não uma crise. Essa ligação telefônica contava uma história diferente. Quão grave? Perguntou ela, rompendo com o protocolo. Uma pausa. Ele está perguntando pela senhora. Isso deve lhe dizer tudo o que você precisa saber. O amanhecer despontou cinzento sobre Gloucestershire quando o Range Rover de Anne partiu de Gatcombe Park. Sua equipe de segurança a seguia a uma distância discreta, mas Anne dirigia ela mesma, um dos poucos privilégios aos quais se recusava a abrir mão. As 2 horas de viagem até Windsor deram-lhe tempo para pensar, para recordar, para se preparar para o que a esperava. Ela e Charles nunca tinham sido próximos como irmãos em famílias comuns. Com 17 meses de diferença de idade, mas destinos completamente distintos, ele era o herdeiro. Ela era a reserva da reserva. Esperava-se que fosse útil, mas nunca central. No entanto, compartilhavam algo mais profundo do que afeto, compreensão. Ambas haviam passado a vida a serviço de uma instituição que exigia tudo e reconhecia pouco. A última vez que ele a convocara assim fora quando a mãe deles estava morrendo. Anne era a única em quem a rainha confiava para ouvir certas verdades, para executar certos desejos finais, sem que o sentimentalismo nublasse o julgamento. Agora a história se repetia, e Anne sentia o peso daquela responsabilidade recaindo sobre ombros que já a haviam carregado antes. Os aposentos privados do castelo de Windsor estavam silenciosos. A habitual agitação dos funcionários, reduzida a sussurros e passos cautelosos. Anne foi conduzida não às salas de recepção formais, mas ao escritório pessoal de Charles, o único lugar em todas as suas residências onde ele podia simplesmente ser ele mesmo. Ele sentou-se junto à janela, a luz da manhã a marcar duramente as feições que haviam se tornado consideravelmente mais finas. Aos 76 anos, Charles aparentava cada um de seus anos e muitos mais, mas seus olhos brilhavam quando encontraram os de Anne, e sua voz era firme. Obrigada por vir. Você é meu irmão. Anne acomodou-se na cadeira em frente a ele, observando os documentos legais na mesinha lateral, o envelope lacrado com seu brasão pessoal. Embora eu imagine que não seja uma visita social, não é? Charles tentou esboçar um sorriso, mas não chegou a se formar. Os médicos me deram 6 meses, talvez menos. Anne absorveu a informação sem hesitar. Ele fez uma pausa, procurando a palavra certa, muito parecido com o pai. Do que você está falando? Harry. O nome pairou entre eles como uma acusação. Estou falando de Harry. Charles nunca se sentiu confortável com a vulnerabilidade emocional. 76 anos de treinamento o blindaram contra demonstrações de fraqueza, mas encarar a mortalidade tinha o poder de despojar essa armadura, deixando apenas a verdade. Quando ele saiu, quando disse aquelas coisas em entrevistas, eu me convenci de que ele havia escolhido seu caminho, que havia feito a sua escolha e que agora teria que arcar com as consequências. As mãos de Charles tremeram levemente sobre o envelope.
Convenci-me de que meu dever era com a instituição, não com um filho ressentido que não conseguia aceitar seu papel. Você não estava errada, disse Anne com cautela. Eu também não estava totalmente certa. Charles finalmente abriu o envelope e retirou várias páginas com sua caligrafia inconfundível. Escrevi isto há 3 semanas, depois do diagnóstico. Uma carta para ambos, William e Harry, separadamente e juntos, com instruções para depois que eu partir. Anne pegou as páginas que ele ofereceu e começou a ler. Charles, isto é necessário. Essential. A única coisa que posso fazer que talvez importe mais do que qualquer política ou decreto. Ele se inclinou para a frente, a urgência substituindo a fragilidade anterior, mas a mensagem precisa ser transmitida corretamente pela pessoa certa, no momento certo, com as palavras certas para que ela realmente ouça. E você acha que eu sou essa pessoa? Você é a única pessoa. William confia plenamente no seu julgamento. Harry se lembra de você de forma diferente de como se lembra do resto de nós. Você nunca fez parte da engrenagem que o oprimia. Você era apenas a tia Anne, que lhe dizia verdades incômodas e esperava que ele melhorasse. Anne leu a carta 2 vezes, compreendendo, revelando algo a cada palavra. Charles não estava apenas deixando instruções para seus filhos. Ele estava tentando curar uma ferida que havia infeccionado por anos, usar sua morte como catalisador para algo que não conseguira alcançar em vida, a reconciliação. Isso será difícil, disse ela finalmente. Para todos eles, tudo que vale a pena é difícil. A voz de Charles carregava um toque de sua antiga autoridade. Mas se eu morrer com eles ainda afastados, com William e Harry ainda em conflito, então terei falhado como pai de forma muito mais profunda do que em qualquer outra coisa. William resistirá. Ele vê a partida de Harry como uma traição, e é por isso que a carta aborda esse assunto. Por isso que revela coisas que nenhum dos dois sabe sobre o que realmente aconteceu, sobre as decisões que tomei e que moldaram o conflito entre eles. Charles se levantou com dificuldade e foi até a janela com vista para os jardins onde ele e Diana costumavam passear com seus filhos pequenos. Não estou pedindo que você resolva tudo, Anne. Estou pedindo que você lhes dê as ferramentas para que eles mesmos resolvam os problemas. Anne dobrou as páginas com cuidado e as colocou de volta no envelope. Quando você quer que eu faça isso? Logo, antes do anúncio. Eles merecem saber disso antes que o mundo saiba que estou morrendo. Ele se virou para encará-la. E Anne, tem mais uma coisa. Da gaveta da escrivaninha, ele retirou um envelope menor, lacrado com cera. Este é só para você abrir depois. Explica. Bem, explica porque você é a única pessoa em quem eu poderia confiar para isso. Anne deixou Windsor 2 horas depois. Os envelopes trancados em sua pasta, o peso do último desejo de seu irmão em sua consciência. Ela concordara porque sempre concordava quando o dever a chamava. Mas, mais do que isso, concordara porque Charles estava certo. Se a monarquia sobrevivesse à sua morte apenas para ser definida pelo contínuo afastamento do filho, então qual seria o sentido de tudo isso? A viagem de volta para Gatcombe Park pareceu mais longa do que a da manhã. O celular de Anne mostrava 17 chamadas perdidas, assuntos do palácio, obrigações com instituições de caridade, a engrenagem interminável da vida na realeza. Ela ignorou tudo. Em vez disso, pensou nos 2 meninos que vira crescer em circunstâncias impossíveis. William, preparado desde o nascimento para ser rei, carrega o peso do destino com a empatia de Diana e o senso de dever de Charles. Harry, o irmão mais novo, brilhante e fragilizado, desesperado para ser visto como algo mais do que a sombra do irmão. Ambos perderam tanto. A mãe, muito jovem, a privacidade, sob constante vigilância, e a irmandade, dividida entre narrativas conflitantes e intrigas palacianas. E agora eles estavam prestes a perder o pai. A questão era se essa perda os afastaria ainda mais ou se, por fim, de forma impossível, os uniria novamente.
A revelação. No Palácio de Kensington, ao amanhecer, carregava um propósito singular. William estava acordado desde as 5 da manhã, revisando os briefings para os compromissos do dia e respondendo à correspondência que não parava de chegar. Aos 42 anos, ele havia aperfeiçoado a arte da compartimentalização. Seus sentimentos pessoais ficavam trancados enquanto ele desempenhava o papel para o qual nascera. Catherine o encontrou em seu escritório, o café frio, a mesma página de seu caderno de anotações, intocada há 20 minutos. Você está preocupado com alguma coisa, observou ela, sentando-se na cadeira em frente à sua mesa. Anne ligou. Ela vem aqui esta manhã. Não quis dizer por quê. Apenas que é urgente e privado. A expressão de Catherine mudou. Anne não fazia drama. Não fazia viagens desnecessárias a Londres. Se ela viesse, isso importava. Seu pai? Provavelmente. William largou o dossiê que fingia ler. As declarações do palácio têm sido cuidadosamente vagas, até demais. Você deveria ligar para ele. Eu já tentei. O escritório dele fica dizendo que ele está indisponível, que eles vão providenciar algo em breve. A frustração de William transparecia por trás do controle cuidadoso, o que significa que a situação é pior do que eles admitem. O interfone tocou. Senhor, a princesa real chegou. Anne estava vestida para a ocasião, um simples terno azul marinho que transmitia seriedade sem melodrama. Ela recusou o chá, recusou a conversa fiada e foi direto ao ponto assim que Catherine se desculpou com tato. Seu pai está morrendo em no máximo 6 meses. Anne deu a notícia da maneira como sempre fazia tudo. Direta, sem sentimentalismos, eficiente. Estou lhe dizendo agora. Ele queria que você soubesse por mim primeiro. Antes que os comunicados oficiais comecem, Anne retirou o envelope da pasta. E ele queria que você tivesse isto. A William pegou a carta, reconhecendo imediatamente a caligrafia do pai. O que é isto? Seu último desejo. O que ele quer de vocês dois, antes de morrer? Nós dois. A voz de William ficou fria. Você quer dizer Harry? Assim, quero dizer Harry. O William colocou a carta de lado, sem abri-la. Então esta conversa está encerrada. William? Não! Ele se levantou e caminhou até a janela. Passei 4 anos vendo meu irmão atacar esta família. Atacar Catherine. Vender nossa privacidade por dinheiro da Netflix e confissões da Oprah. E agora meu pai quer o quê? Perdoar e esquecer porque ele está morrendo? A voz de Anne permaneceu calma. Ele quer que você leia a carta. O que você fizer depois é escolha sua. O William não a leu imediatamente. Deixou-a sobre a mesa por 3 horas, enquanto participava de um evento beneficente. Sorria para as câmeras e demonstrava a compostura esperada de um futuro rei. Mas a presença da carta o assombrava, um peso que não podia ser ignorado. Finalmente, sozinho em seu escritório naquela noite, ele a abriu. Meu querido William, se você estiver lendo isto, Anne lhe contou sobre meu estado de saúde. Sinto muito que você tenha ficado sabendo disso dessa forma, mas há coisas que preciso dizer sem a formalidade de reuniões oficiais ou a pressão de decisões imediatas. Vou te contar uma coisa que deveria ter te contado anos atrás. Eu sou o motivo da partida de Harry? Não totalmente, é claro. Ele fez suas escolhas. A mão de William tremia enquanto ele continuava a ler. A carta detalhava conversas que Charles nunca havia compartilhado. Decisões tomadas após a morte de Diana que, inadvertidamente, colocaram William e Harry em caminhos divergentes. Charles descreveu como seu próprio trauma, sua culpa em relação a Diana, sua tentativa desesperada de proteger William como herdeiro, o levaram a criar regras diferentes, expectativas diferentes para cada filho. Eu disse a Harry quando ele tinha 18 anos que seu papel era apoiá-lo, nunca ofuscá-lo. Que ele precisava aceitar ser secundário? Achei que estava sendo prático, preparando-o para a realidade.
Em vez disso, eu disse a um adolescente enlutado que ele importava menos do que o irmão. A carta continuava, revelando decisões do palácio que Harry havia atribuído a William, mas que na verdade partiram de Charles. Remanejamentos de funcionários isolaram Harry. Estratégias de imprensa que protegeram a imagem de William às custas de Harry. Arranjos financeiros que fizeram Harry se sentir dependente e controlado. Você achava que ele tinha ciúmes de você. Ele achava que você era cúmplice de sua marginalização. A verdade é que eu criei um sistema que colocou vocês uns contra os outros. Depois me afastei e deixei que vocês se culpassem mutuamente pelos resultados. William leu a carta 3 vezes. Cada leitura revelava novas camadas de manipulação, não maliciosas, mas prejudiciais mesmo assim. Seu pai estava tentando proteger a instituição, garantir a sucessão, evitar os erros das gerações anteriores. Mas, ao fazer isso, ele criou novas feridas. A sessão final foi direta em seu apelo. Antes de morrer, quero ver meus filhos reconciliados. Não para mim, eu não mereço essa paz. Para vocês, para seus filhos, que merecem conhecer seus primos, para a monarquia que não pode sobreviver a mais uma geração de guerras familiares públicas. Escrevi uma carta semelhante para Harry, explicando as mesmas verdades. O que peço a vocês dois é o seguinte: encontrem-se, conversem, não com advogados, mediadores ou estratégias de imprensa. Apenas 2 irmãos que perderam a mãe muito jovens e estão prestes a perder o pai, tentando encontrar o caminho de volta um para o outro. A Anne vai facilitar isso se vocês estiverem dispostos. Ela é a única em quem vocês dois confiam completamente. E a única que vai dizer quando vocês estiverem fazendo besteira. Eu amo vocês dois. Eu falhei com vocês dois! E peço que sejam melhores do que eu fui. Seu pai, Charles R. Williams, ficou sentado em silêncio por 20 minutos depois de terminar a carta. Catherine o encontrou lá. As páginas estavam espalhadas sobre sua mesa, seu rosto esculpido em pedra. O que dizia? Ela perguntou gentilmente. Ele contou tudo a ela. Catherine ouviu sem interromper, sua mão encontrando a dele no meio da recitação. Ele está te manipulando, disse Williams finalmente. Mesmo morrendo, ele está nos manipulando para algum grande gesto de reconciliação. Talvez Catherine tenha escolhido as palavras com cuidado, ou talvez ele esteja finalmente sendo honesto sobre seu papel em tudo que deu errado. Catherine se aproximou e sentou-se ao lado dele. Não estou dizendo que você precisa perdoar tudo, mas talvez entender por que as coisas aconteceram de forma diferente mude a sua percepção sobre o perdão. William olhou para a esposa, a mulher que estivera ao seu lado em todas as crises, em todos os ataques, em todos os dias impossíveis. O que você faria? Perguntou William. Eu ficaria apavorada, admitiu Catherine, mas eu o encontraria. Não porque seu pai esteja pedindo, mas porque a alternativa é passar o resto da vida se perguntando se você perdeu a chance de reconstruir algo que importava. Naquela noite, William ligou para Anne. Eu o encontrarei, mas tenho condições. Diga-as. Local neutro, mamda, sem imprensa, sem gravações. E Catherine vem comigo. Preciso de alguém lá que me apoie caso as coisas deem errado. Pronto, entrarei em contato com Harry esta noite. Depois de desligar, William se viu no quarto de George, observando seu filho mais velho dormir. O menino tinha 13 anos agora, já mostrando sinais do fardo que carregaria um dia. Poderia escolher a reconciliação em vez do orgulho. Talvez esse fosse o verdadeiro legado que valia a pena deixar, ou talvez ele estivesse apenas se iludindo com mais uma dolorosa decepção. William só saberia quando enfrentasse Harry novamente, e esse encontro era agora inevitável. O príncipe do outro lado do oceano. Montecito à meia-noite era um lugar tranquilo. Harry estava sentado no terraço de sua casa. O Oceano Pacífico invisível na escuridão, mas audível em seu ritmo incessante. Meghan tinha ido para a cama horas atrás, exausta depois de um dia com as crianças. Ele deveria ter se juntado a ela, mas o sono vinha lhe escapando ultimamente.
Seu celular acendeu com um número desconhecido do Reino Unido. Harry quase recusou. A Califórnia o ensinara a proteger sua paz, a se resguardar das intrusões de sua vida anterior, mas algo o fez atender. Harry, sou eu, Anne. A voz da tia ecoou por 9 fusos horários e 17 anos de história complexa. Tia Anne, já é bem tarde para você. Na verdade, é até bem cedo. Preciso te contar algo sobre seu pai. Os 5 minutos seguintes mudaram tudo. A forma fria como Anne descreveu o prognóstico de Charles atingiu Harry como um soco no estômago. 6 meses, talvez menos. O homem por quem ele havia passado anos nutrindo raiva, o pai que o havia decepcionado de inúmeras maneiras, estava morrendo. Me desculpe, Harry conseguiu dizer finalmente. Eu sei que você e ele estão juntos. Ele me pediu para lhe entregar algo. Uma carta. Ela explica muita coisa sobre as decisões que foram tomadas, coisas das quais você não tinha conhecimento, mas que moldaram tudo o que aconteceu. Não preciso de explicações. Eu sei o que aconteceu! Eu vivi isso. Harry, a voz de Anne, carregava a autoridade que dominara as salas por 7 décadas. Você não sabe de tudo. E antes de responder com raiva ou desdém, sugiro que leia o que ele escreveu. Então decida. A carta chegou por correio expresso na manhã seguinte. Harry segurou o envelope por 1 hora antes de abri-lo, ciente de que o conteúdo complicaria as emoções que ele passara anos tentando organizar em uma narrativa coerente. Meghan o encontrou em seu escritório. As páginas da carta estavam espalhadas sobre sua mesa, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Amor. Ela se aproximou dele imediatamente, colocando a mão em seu ombro. Ele sabia. A voz de Harry estava rouca. Todas aquelas vezes em que pensei que William estava por trás das decisões, meu pai sabia e me deixava acreditar que era ele. Ele orquestrou metade das coisas pelas quais eu culpava William. Meghan lia por cima do ombro dele, sua própria expressão mudando de preocupação para raiva e, por fim, para algo mais complexo. A carta que Charles havia escrito para Harry era semelhante à de William, mas incluía contexto adicional. Pedidos de desculpas por momentos específicos que Harry havia mencionado em entrevistas e reconhecimentos de falhas que Charles nunca admitira publicamente. Deixei você acreditar que era menos importante porque estava tentando proteger a instituição. Agora percebo que estava protegendo meu próprio medo de que, se admitisse que vocês dois importavam igualmente, teria que reconhecer que era capaz de falhar com os dois igualmente. Durante 3 dias, Harry não ligou para ninguém. Ele leu a carta repetidas vezes, comparou-a com suas próprias memórias e discutiu-a interminavelmente com Meghan. Sua terapeuta se divertiu muito com as revelações, ajudando Harry a desvendar anos de raiva para encontrar as verdades essenciais por trás dela. A questão, disse sua terapeuta durante uma sessão de emergência, é o que fazer com essa informação. O desentendimento com William, a saída do Reino Unido, as entrevistas, tudo isso poderia ter sido evitado, talvez. Ou talvez fosse necessário chegar a este ponto para que a verdade pudesse finalmente ser ouvida. Naquela noite, Meghan encontrou Harry no quarto do bebê, observando a filha deles dormir. Você está pensando em voltar? Anne disse que William concordou em se encontrar conosco. Aquele pai quer que conversemos antes de ir embora. Você quer? Harry ficou em silêncio por um longo momento. Uma parte de mim quer deixar tudo destruído, dizer que segui em frente, construir uma nova vida. Não preciso mais de nenhum deles. Mas ele é meu irmão e nosso pai está morrendo. E esta carta sugere que talvez tenhamos estado a travar a batalha errada o tempo todo. Ele virou-se para ela. E se ambos estivéssemos a reagir a manipulações que nenhum de nós compreendia? E se o inimigo nunca tiver sido um ao outro? Conversaram até ao amanhecer. Meghan a fazer o papel de advogada do diabo, pressionando Harry a examinar as suas motivações de todos os ângulos. Se você voltar e as coisas correrem mal, estaremos reabrindo feridas que finalmente começaram a cicatrizar, disse ela. As crianças estão adaptadas aqui. Você encontrou a paz.
Vale a pena arriscar? Paz é o mesmo que cura, Harry rebatiu. Ou é apenas evitar as partes que ainda doem? Meghan sorriu levemente. Certo, isso é muito terapêutico da sua parte. 5 anos de sessões deveriam produzir algo útil. Mais seriamente, ela pegou a mão dele. Não posso te dizer o que fazer. Posso garantir que apoiarei qualquer decisão que você tomar. Mas acho que você precisa ser honesto sobre o que espera. Porque se você espera um reencontro emocionante onde tudo se resolve magicamente, está se preparando para a decepção. Harry ligou para a tia às 4 da manhã, horário da Califórnia, o que significava meio-dia na Inglaterra, a única coincidência de horários que parecia apropriada para a conversa. Eu irei! Mas preciso da sua palavra sobre algo. Diga o quê? Não estamos falando de um palácio. Sem fotógrafos por perto. Sem vazamento de informações para jornalistas amigos. Se estou fazendo isso, é em privado. Concordo. A carta do seu pai foi explícita. Isso não é para consumo público. Isto é para que você e William finalmente tenham a conversa que deveriam ter tido há anos. Quando? Semana que vem. Há uma propriedade na Escócia, privada, segura, longe dos olhos de Londres. Eu cuido de tudo. Papai estará lá. Anne fez uma pausa. Não! Ele acha que a presença dele transformaria tudo num espetáculo de reconciliação para seu próprio benefício. Isso precisa ser sobre você e William, não sobre fingir perdão para um homem moribundo. Harry sentiu algo inesperado. Respeito. Pela primeira vez, seu pai estava colocando o relacionamento do filho acima de suas próprias necessidades emocionais. Possivelmente. Foi a coisa mais altruísta que Charles já fez. Certo, estarei lá. Fazer as malas para a viagem foi surreal. Harry não voltava ao Reino Unido havia 8 meses, e cada visita anterior tinha sido cuidadosamente planejada. Chegar de avião, cumprir um compromisso necessário e partir antes que a mídia pudesse criar um drama. Desta vez foi diferente. Indefinido, perigoso. Ligue-me todos os dias, disse Meghan no aeroporto. E lembre-se, você não deve sua saúde mental a ninguém. Se for tóxico, se parecer errado, você pode ir embora. Eu sei, você faria isso? Porque o antigo Harry teria ficado e aguentado, porque era isso que se esperava dele. O novo Harry sabe que pode impor limites. Ele a beijou, a abraçou por mais tempo do que o necessário. Eu prometo! Aconteça o que acontecer, voltarei para casa para você e as crianças. O voo transatlântico deu a Harry 12 horas para pensar, para recordar, para imaginar todas as versões possíveis de como seria o encontro com William. Quando o avião pousou em Edimburgo, ele já havia ensaiado mentalmente 50 conversas diferentes, todas terminando em sucesso ou fracasso. A realidade, ele suspeitava, seria mais complicada do que qualquer um dos extremos. Anne o recebeu pessoalmente no aeródromo particular. Sua presença ao mesmo tempo reconfortante e intimidante. Seu irmão chegou a 1 hora. Ele está tão nervoso quanto você, embora jamais admita. Ele disse alguma coisa sobre me ver? Disse que vai ouvir. Sinceramente, isso é mais do que eu esperava. Eles atravessaram o interior da Escócia em relativo silêncio. A paisagem cinzenta e bela como só a Escócia sabe ser. Harry havia se esquecido de quanta falta sentia daquilo. Não da vida na realeza, mas da simplicidade da geografia de casa. Obrigada, disse ele enquanto se aproximavam da propriedade por terem facilitado isso. Anne olhou para ele. Não me agradeça ainda. Esta pode ser a conversa mais difícil da sua vida. Eu já tive algumas conversas difíceis. O último desejo do pai pairava sobre ambos como uma bênção ou uma maldição. Eles só saberiam qual das duas teria sido depois que tudo terminasse. O confronto. Balmoral Lodge ficava na extremidade da propriedade, longe do fluxo turístico e dos funcionários do castelo principal. O pavilhão de caça do século XVIII havia sido convertido para uso da família real, íntimo o suficiente para garantir privacidade e isolado o bastante para total discrição.
Anne escolhera especificamente um terreno neutro que não pertencia ao mundo de nenhum dos irmãos. William estava de pé junto à janela quando Harry chegou, com a postura rígida e as mãos cruzadas atrás das costas, numa posição que seu pai aperfeiçoara. Catherine sentou-se no sofá, mais calma, mais atenta. A sala carregava décadas de tensão não verbalizada. William e Harry pararam logo na entrada. William não se afastou da janela. Anne, sempre pragmática, apontou para os assentos dispostos ao redor da lareira. Sentem-se, vocês dois. Não estamos fazendo isso de pé, como se estivéssemos em uma recepção formal. Harry sentou-se na poltrona em frente a Catherine, que esboçou um sorriso discreto e complexo. Um reconhecimento sem calor humano, um profissionalismo sem afetação. William finalmente se afastou da janela e sentou-se ao lado da esposa. Suponho que você tenha recebido a mesma carta que eu, começou William. Recebi! E você acredita nisso? Acha que a confissão do meu pai no leito de morte o absolve de anos de suas escolhas? Harry sentiu a velha raiva reacender, mas a reprimiu. Era exatamente essa dinâmica que eles precisavam quebrar. Acho que a carta do meu pai revela que ambos estávamos reagindo a informações incompletas que não absolvem ninguém. Ela contextualiza a situação. Ele escreveu para vocês para fornecer as informações necessárias para entender como o conflito foi fabricado, em parte por ele, em parte por inércia institucional e em parte porque ambos eram orgulhosos demais para admitir que poderiam estar errados. Eu não estava errado, disse William bruscamente. Harry abandonou seu dever. Porque me disseram que meu dever era ser sua sombra, interrompeu Harry. Apoiar, mas nunca brilhar. Sorrir enquanto me ofereciam menos proteção, menos apoio, menos de tudo. Porque o conforto do herdeiro vinha em primeiro lugar. É assim que o sistema funciona. Você sabia disso desde que nasceu. Saber algo intelectualmente e vivenciá-lo emocionalmente são coisas diferentes. William, Catherine falou pela primeira vez. Harry, não estou defendendo todas as decisões tomadas pela instituição, mas você fez escolhas que nos magoaram profundamente. As entrevistas, o livro, você revelou nossas conversas privadas para o mundo. Você tornou a vida dos nossos filhos mais difícil. E eu me arrependo disso, disse Harry, surpreendendo os dois. Não de tudo, mas de algumas partes. As coisas que eu disse com raiva, os detalhes que compartilhei e que eram seus para proteger. Eu estava tão focada em ser ouvida que não considerei todas as consequências. Anne tirou outro documento. Este documento foi compilado a partir de registros do palácio, depoimentos de funcionários e comunicações documentadas. Já que finalmente estamos sendo honestos, sejamos completamente honestos. Passei a última semana reunindo evidências de todas as decisões tomadas em relação a vocês dois, desde a morte de Diana até a partida de Harry. O que descobri foi um viés sistemático, nem sempre intencional, mas consistente. Ela organizou os documentos entre eles. As alocações financeiras mostravam que Harry recebeu significativamente menos do que William por trabalho comparável. Medidas de segurança que protegiam a família de William de forma mais abrangente. Estratégias de mídia que posicionavam Harry como o príncipe rebelde para, por contraste, fazer William parecer mais responsável. Isso não justifica as ações de Harry, continuou Anne, mas explica o desespero por trás delas. Ele não estava imaginando a desigualdade, era política oficial. William estudou os documentos com o rosto indecifrável. Eu não sabia da maior parte disso. Claro que não! Você também estava sendo protegido dos mecanismos desagradáveis de como funciona o sistema de preferências institucionais. Anne olhou para os dois. Seu pai criou um sistema que garantia conflitos e depois ficou chocado quando eles surgiram. William se levantou abruptamente e caminhou até a lareira. Quando falou, sua voz estava embargada pela emoção que ele geralmente mantinha reprimida. Você sabe o que é carregar o peso da sucessão desde o nascimento?
Saber que cada escolha que você faz, cada palavra que você diz, afeta não apenas a sua vida, mas a estabilidade de toda uma nação. Não, Harry admitiu baixinho. Eu não sei. Não consigo saber. Eu tinha inveja de você. William se virou para encarar o irmão. Pronto! Falei. Eu invejava a sua liberdade. William, Catherine começou, mas ele ergueu a mão e então você foi embora. Você tirou a liberdade que eu não pude ter e a usou para atacar tudo aquilo que eu havia sacrificado para proteger. Você tem ideia de como foi isso? Ver você viver a vida que eu queria enquanto criticava aquela em que eu estava preso. Harry sentiu a garganta apertar. Eu não via as coisas dessa forma. Achava que você tinha tudo. O título, o respeito, a aprovação do pai. Eu pensava que estava lutando por migalhas enquanto você se banqueteava. Estávamos ambos enganados, disse William. Éramos ambos prisioneiros do mesmo sistema, apenas em celas diferentes. Durante vários minutos, ninguém disse nada. O fogo crepitava. A luz da tarde percorria o cômodo e dois irmãos ficaram sentados, com a verdade finalmente revelada entre eles. Catherine quebrou o silêncio. O que Charles quer de vocês dois? Especificamente, Harry pegou sua carta e apontou para a última parte. Ele quer que compareçamos juntos ao seu último compromisso público para demonstrar união. E ele nos pediu para fazer uma declaração pública sobre reconciliação. Ele está morrendo e ainda está controlando a narrativa, disse William. Mas havia menos raiva nisso agora. Quase humor. Esse é o meu pai, concordou Harry. Tudo é uma estratégia, até mesmo a morte dele. Você vai fazer isso? Perguntou Anne. William olhou para Harry por um longo momento. Se eu concordar com isso, com alguma demonstração de reconciliação, preciso saber que é real, não para as câmeras, não para o legado do meu pai. Real. Como é que é real? Perguntou Harry. Ainda não sei, mas sei que não acontece da noite para o dia. E eu sei que isso exige que você esteja realmente presente, não apenas fisicamente aqui, mas interagindo com a família. Conosco, com sua sobrinha e seu sobrinho que mal conhecem o tio. Eu posso fazer isso. Então vamos resolver isso. Não pelo pai, não pela instituição, mas por nós. Anne elaborou um documento final, uma declaração conjunta que ela redigiu. Seu pai fará um pronunciamento sobre seu estado de saúde em 2 semanas. Ele pediu que esta declaração seja divulgada simultaneamente, demonstrando a união de seus filhos neste momento crucial de sua jornada. Os dois irmãos leram. A linguagem era cuidadosamente neutra, reconhecendo o distanciamento sem atribuir culpa, expressando compromisso com a cura sem prometer perfeição. Precisaremos mudar algumas coisas, disse William. Obviamente, Harry concordou, mas eles estavam conversando de verdade pela primeira vez em anos, sem advogados, assessores de imprensa ou intermediários institucionais. Catherine se retirou, dando-lhes espaço. Anne permaneceu como uma guardiã silenciosa, garantindo que nenhum dos dois voltasse aos antigos padrões de ataque e defesa. Ao anoitecer, eles elaboraram algo com que ambos pudessem conviver. Não era perfeito. Não era tudo o que qualquer um dos dois queria, mas era honesto. E isso era mais do que eles tinham conseguido em meia década. Eu não perdoo tudo, disse William enquanto se preparavam para partir. E presumo que você também não. Não, concordou Harry, mas talvez possamos construir a partir da compreensão em vez da raiva. Talvez isso seja um bom começo. Eles não se abraçaram, não demonstraram afeto fraternal. Não estavam prontos para sentir, mas apertaram as mãos. Formalmente, a moda antiga, de alguma forma apropriado. Anne os observou partir separadamente, cada um indo para sua própria casa naquela noite. Amanhã eles se encontrariam novamente, para começar o trabalho mais árduo da reconstrução. Mas esta noite, eles haviam conseguido o que parecia impossível há poucos dias. Eles haviam parado de lutar por tempo suficiente para ouvir. Charles ficaria satisfeito. E, talvez ainda mais importante, Diana também ficaria. O último desejo. O castelo de Windsor preparou para o que viria a ser conhecido como o último discurso de Charles.
O rei insistiu em fazer isso pessoalmente, sem mensagem pré-gravada, sem declaração lida por representantes. Ele enfrentaria a nação e a Commonwealth pela última vez com a verdade. William e Harry chegaram separadamente, mas com poucos minutos de diferença. Eles haviam conversado mais 2 vezes desde o encontro na Escócia. Conversas cautelosas, porém menos reservadas. O progresso é medido em pequenos incrementos, em vez de grandes gestos. Anne os encontrou nos aposentos privados. Ele está mais fraco do que da última vez que você o viu, mas sua mente está lúcida. Ele sabe exatamente o que quer dizer. Os irmãos a seguiram até o escritório de Charles. Quando ele ergueu os olhos e viu os 2 filhos juntos, algo se quebrou em sua compostura cuidadosamente mantida. Obrigado por terem vindo, vocês 2. Pai. William deu um passo à frente e beijou a bochecha do pai. Harry fez o mesmo. O gesto um tanto desajeitado, mas genuíno. Charles apontou para as cadeiras em frente à sua mesa. Talvez eu tenha 1 hora antes que os médicos insistam que eu descanse. Não vamos desperdiçá-la com formalidades. Li a declaração conjunta de vocês, começou Charles. É boa, honesta sem ser piegas. Sua mãe teria aprovado. A menção de Diana pairava no ar. Ela estava sempre presente. O fantasma em todas as reuniões reais. Sua ausência, uma presença que moldava tudo. Devo um pedido de desculpas a ambos, continuou Charles. Não apenas pelo que revelei nas cartas, mas também por décadas antes disso, eu estava tão focado em preparar William para ser rei que me esqueci de que Harry também precisava ser preparado para a vida. E eu estava tão traumatizado pela minha própria infância que exagerei nas correções, criando novos problemas. Pai, não estamos aqui para... Começou William, mas Charles levantou a mão. Deixe-me dizer isto, enquanto ainda posso. Ele fez uma pausa, reunindo forças. Vocês 2 se tornaram homens melhores do que eu consegui ser. William, sua dedicação ao dever com compaixão. Isso é herança da sua mãe. E Harry, sua coragem para escolher seu próprio caminho, apesar da enorme pressão. Isso também é herança dela. E você? Harry perguntou baixinho. Eu te dei a minha teimosia e a minha tendência à autocomiseração. Charles deu um leve sorriso. Não são meus melhores talentos. Admito. Às 18 horas, o país inteiro sintonizou a BBC One para ouvir o pronunciamento do rei. Charles estava sentado à sua mesa, o mesmo lugar de onde sua mãe havia transmitido durante a pandemia, mas onde Elizabeth irradiava uma calma inabalável. Charles demonstrava algo diferente. Humanidade vulnerável. Meu querido povo, começou ele, com a voz firme apesar da visível fragilidade. Falo com vocês esta noite para compartilhar notícias sobre minha saúde e, mais importante, sobre minha família. Ele explicou o diagnóstico com precisão clínica, sem dramatizar nem minimizar. 6 meses, talvez menos, com o tratamento focado na qualidade, em vez de prolongar o inevitável. Sem contato físico, mas juntos, apresentando uma frente unida que parecia impossível semanas antes. William falou primeiro. A doença do nosso pai nos lembrou do que mais importa: a família. Não títulos, tradições ou séculos de protocolo, mas os laços entre pessoas que compartilham história, sangue e perdas. Harry prosseguiu. Passamos anos permitindo que pressões externas nos dividissem, seguindo um roteiro escrito pela inércia institucional em vez de nossos próprios valores. Hoje, estamos escrevendo um roteiro diferente, baseado na honestidade sobre o passado e no compromisso com um futuro melhor. Eles se revezaram na leitura da declaração que haviam elaborado, cada sessão revelando mais da jornada que haviam percorrido. Eles reconheceram a dor sem se deterem em ressentimentos, admitiram as falhas sem atribuir culpa, prometeram empenho sem garantir a perfeição. Nossa mãe nos ensinou que vulnerabilidade é força. William disse que admitir quando se está errado exige mais coragem do que defender quando se está certo.
E nosso pai nos ensina, ainda hoje, que nunca é tarde demais para curar as feridas. Harry acrescentou que a família vale a pena lutar por ela, mesmo que lutar signifique reprimir antigas mágoas e orgulho ferido. As redes sociais entraram em polvorosa. As opiniões se dividiram. Os céticos consideraram uma jogada de relações públicas calculada. Os apoiadores viram emoção genuína. Os observadores da realeza analisaram cada palavra em busca de significados ocultos. Mas o sentimento predominante era de esperança. As pessoas queriam acreditar que a reconciliação era possível, que as feridas podiam cicatrizar, que até mesmo os relacionamentos mais fragilizados podiam ser reconstruídos. Catarina assistia a tudo do Palácio de Kensington com seus filhos. George, com 13 anos, fez a pergunta que assombrava a todos. O tio Harry vai voltar para casa agora? Não sei, respondeu Catherine honestamente. Mas pelo menos eles estão conversando. Isso é mais do que tínhamos ontem. Em Montecito, Meghan assistia à cerimônia com seus próprios filhos. Archie, já com idade suficiente para entender parte do que estava acontecendo, perguntou se eles iriam visitar o avô Charles. Sim, respondeu Meghan, tomando a decisão naquele instante. Sim, nós iremos. Após a transmissão, depois que os assessores saíram e as câmeras foram guardadas, Charles pediu um momento a sós com seus filhos. Anne, Catherine e a equipe se retiraram, deixando 3 gerações da monarquia em uma sala carregada de emoções não expressas. Não espero que você se esqueça de tudo o que aconteceu, disse Charles. Não sei se eu o respeitaria se você se esquecesse, mas espero que você consiga seguir em frente sem que o peso dos meus erros se agrave com os seus. Vamos tentar, disse William. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Charles olhou para os dois, memorizando traços que vira se desenvolverem desde a infância até a meia-idade. Vocês dois são pais melhores do que eu fui, maridos melhores, talvez até homens melhores. Esse é o meu legado. Na verdade, criar filhos que aprimoraram meu exemplo aprendendo com meus erros. Harry sentiu lágrimas que jurara não derramar. Pai, não, deixe-me terminar. A monarquia sobreviverá a mim. Talvez até sobreviva a vocês dois, embora eu suspeite que a instituição será bem diferente até lá. Mas o que importa, o que eu quero que me lembrem, é que, no fim, vocês voltaram a ser irmãos, que eu morri sabendo que estariam lá um para o outro. William e Harry não se tornaram melhores amigos de repente. Eles continuaram sendo pessoas fundamentalmente diferentes, que viveram vidas distintas, mas estavam presentes, conversaram honestamente. Elas se permitiram ser vulneráveis sem usar essa vulnerabilidade como arma posteriormente. Catherine e Meghan encontraram sua própria trégua cuidadosa, unindo-se pela experiência compartilhada de se casarem em circunstâncias impossíveis. Elas nunca seriam amigas íntimas, mas poderiam ser família, o que era diferente e talvez mais importante. Anne observou tudo com satisfação. Ela realizou o último desejo do irmão, facilitou a cura que ele não conseguiu alcançar em vida, mas que pôde inspirar na morte. Charles faleceu numa manhã de terça-feira, no início de maio, cercado pela família. Suas últimas palavras teriam sido: eles estão juntos. E isso é o que importa. O funeral foi magnífico, com toda a pompa e circunstância que a Grã-Bretanha preza, toda a solenidade e dignidade que a monarquia exige. Mas o momento que o definiu aconteceu durante o cortejo, quando William e Harry caminharam lado a lado atrás do caixão do pai, assim como haviam caminhado atrás do caixão da mãe 26 anos antes. Desta vez, eles se apoiaram mutuamente na dor. A declaração conjunta que divulgaram posteriormente foi breve. O maior presente de nosso pai foi nos mostrar que o amor exige coragem. A coragem de admitir erros, de perdoar falhas, de escolher a conexão em vez do orgulho. Honramos sua memória dando continuidade ao trabalho que ele iniciou, construindo uma família digna da instituição que servimos e uma instituição digna da família que amamos. Não foi um final de conto de fadas.
Harry e Meghan retornaram à Califórnia. William assumiu suas responsabilidades como herdeiro com um propósito renovado. As feridas não cicatrizaram magicamente e conversas difíceis ainda estavam por vir, mas eles estavam conversando, realmente ouvindo, trabalhando por algo melhor do que o que tinham antes. Aos 74 anos, a princesa Anne realizou o último desejo do irmão. Não a fantasia de uma reconciliação perfeita, mas a realidade de dois irmãos dispostos a tentar. E, às vezes, isso é o máximo que se pode pedir. O que você acha do papel da princesa Anne em facilitar essa reconciliação? Os irmãos reais poderiam ter se reconciliado sem a intervenção final do pai? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se você achou essa história interessante, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais histórias reais inéditas. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas análises exclusivas sobre o mundo secreto da realeza. Qual história real devemos explorar em seguida? Deixe sua sugestão nos comentários. Obrigado por assistir. E lembre-se, mesmo nas famílias mais desestruturadas, a cura é possível quando a coragem encontra a compaixão.